Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte. A profissão de fé. Segunda seção. A profissão da fé cristã. Capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Artigo 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E Jesus, números de 430 a 435. Em hebraico, Jesus quer dizer Deus salva. Quando da Anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, o qual exprime, ao mesmo tempo, a sua identidade e a sua missão. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados. Marcos 2, 7, será Ele quem, em Jesus, seu Filho eterno feito homem, salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Em Jesus, Deus recapitula, assim, toda a sua história de salvação em favor dos homens. Nesta história da salvação, Deus não se contenta com libertar Israel da casa da escravidão. Deuteronômio 5, 6, fazendo sair do Egito. Salvou também dos seus pecados. Porque o pecado é sempre uma ofensa feita a Deus, só Ele é que pode absolvê-lo. É por isso que Israel, tomando cada vez mais consciência da universalidade do pecado, só poderá procurar a salvação na invocação do nome do Deus Redentor. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. Ele é o único nome divino que traz a salvação e pode, desde agora, ser invocado por todos, pois a todos os homens se uniu pela encarnação, de tal modo que não existe debaixo do céu outro nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Atos dos Apóstolos 4, L2. O nome de Deus Salvador era invocado apenas uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, para a expiação dos pecados de Israel, depois de ter aspergido o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. O propiciatório era o lugar da presença de Deus. Quando São Paulo diz de Jesus que Deus o ofereceu para, nele, pelo seu sangue, se realizar a expiação, Romanos 3, 25, quer dizer que, na sua humanidade, era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo. 2 Cor 5, 19. A ressurreição de Jesus glorifica o nome de Deus Salvador, porque, a partir daí, é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome que está acima de todos os nomes. Filipenses 2, 9, 10. Os espíritos maus temem o seu nome, e é em seu nome que os discípulos de Jesus fazem milagres, porque tudo o que pedem ao Pai, em seu nome, Ele lhe concede. O nome de Jesus está no centro da oração cristã. Todas as orações litúrgicas se concluem com a fórmula Per Dominum Nostrum Jesus Christum, por nosso Senhor Jesus Cristo. A Ave Maria culmina nas palavras: e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A oração do coração dos orientais, chamada oração a Jesus, diz: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. E muitos cristãos morrem, como Santa Joana d'Arc, tendo nos lábios apenas uma palavra: Jesus. 2. Cristo. Números de 436 a 440.
Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna nome próprio de Jesus porque ele cumpre perfeitamente a missão divina que tal nome significa. Com efeito, em Israel eram ungidos, em nome de Deus, aqueles que lhe eram consagrados para uma missão dele de manada. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raros casos, dos profetas. Este devia ser, por excelência, o caso do Messias, que Deus enviaria para estabelecer definitivamente o seu reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a expectativa messiânica de Israel na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como sendo do Messias prometido a Israel. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador que é Cristo, Senhor. Lucas 2:11. Desde a origem, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. João 10:36, concebido como santo no seio virginal de Maria. José foi convidado por Deus a levar para sua casa Maria, sua esposa, grávida daquele que nela foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Mateus 1:20, para que Jesus, chamado Cristo, nascesse da esposa de José, na descendência messiânica de David. Mateus 1:16. A consagração messiânica de Jesus manifesta a sua missão divina. Aliás, é o que indica o seu próprio nome. Porque no nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido e a própria unção com que foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai, aquele que foi ungido é o Filho, e foi o Espírito que é a unção. A sua eterna consagração messiânica revelou-se no tempo da sua vida terrena, quando do seu batismo por João, altura em que Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder. Atos do Apóstolos 10:38, para que se manifestasse a Israel. João 1:31, como seu Messias. As suas obras e palavras dá-lo a conhecer como o Santo de Deus. Numerosos judeus, e mesmo alguns pagãos que partilhavam da sua esperança, reconheceram em Jesus os traços fundamentais do messiânico filho de David, prometido por Deus a Israel. Jesus aceitou o título de Messias a que tinha direito, mas não sem reservas, uma vez que esse título era compreendido por numerosos dos seus contemporâneos, segundo um conceito demasiado humano, essencialmente político. Jesus aceitou a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como um Messias, anunciando a paixão próxima do Filho do Homem. Revelou o conteúdo autêntico da sua realeza messiânica, ao mesmo tempo na identidade transcendente do Filho do Homem que desceu do céu. João 3:13, e na sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida como resgate pela multidão. Mateus 20:28. Foi por isso que o verdadeiro sentido da sua realeza só se manifestou do cimo da cruz. E só depois da ressurreição, a sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro perante o povo de Deus. Saiba, com absoluta certeza, toda a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vos crucificastes. Atos do Apóstolos 2:36. Filho único de Deus.
Números de 441 a 445. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos, ao povo eleito, aos filhos de Israel e aos seus reis. Nestes casos, significa uma filiação adotiva, que estabelece entre Deus e a sua criatura relações de particular intimidade. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal de tais textos, que ele seja mais que um simples ser humano. Os que assim designaram Jesus, enquanto Messias de Israel, talvez não tenha querido dizer mais. Mas não é este o caso de Pedro, quando confessa Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo, porque Jesus responde-lhe solenemente: não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. De igual modo, Paulo dirá, a propósito da sua conversão no caminho de Damasco: quando aprouve a Deus, que me escolheu desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o anuncie como evangelho aos gentios. Gálatas 1, 15, 16. E logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Atos dos Apóstolos 9, 20. Será este, desde o princípio, o núcleo da fé apostólica, primeiramente professada por Pedro como fundamento da Igreja. Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque este lhe deixou perceber nitidamente. Diante do sinédrio, a pergunta dos seus acusadores: então, tu és o Filho de Deus? Jesus respondeu: é como dizeis. Sou Lucas 22, 70. Já muito antes, ele se designara como o Filho que conhece o Pai, diferente dos servos que Deus anteriormente enviara ao seu povo, superior aos próprios anjos. Ele distinguiu a sua filiação da dos seus discípulos, nunca dizendo Pai Nosso, a não ser para lhes ordenar: vós, quando rezardes, dizei assim: Pai Nosso. Mateus 6,9. E sublinhou esta distinção: o meu Pai e vosso Pai. João 20, 17. Os evangelhos referem, em dois momentos solenes, no batismo e na transfiguração de Cristo, a voz do Pai, que o designa como seu Filho muito amado. Jesus designa-se a si próprio como o Filho único de Deus. João 3, 16, afirmando por este título a sua preexistência eterna. E exige a fé no nome do Filho único de Deus. João 3, 18. Esta profissão de fé cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus crucificado: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos 15, 39. Porque somente no mistério pascal o crente pode dar pleno significado ao título de Filho de Deus. É depois da ressurreição que a filiação divina de Jesus aparece no poder da sua humanidade glorificada. Segundo o Espírito Santificante, pela sua ressurreição de entre os mortos, ele foi estabelecido como Filho de Deus em poder. Romanos 1, 4. E os apóstolos poderão confessar: nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como a Filho único, cheio de graça e de verdade. João 1, 14. Senhor. Números de 446 a 451.
Na tradução grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável sob o qual Deus se revelou a Moisés, Yahvé, é traduzido por Kyrios, Senhor. Senhor torna-se, desde então, o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. É neste sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor, tanto para o Pai como também, e aí é que está a novidade, para Jesus, assim reconhecido como sendo Ele próprio Deus. O próprio Jesus veladamente atribui a si mesmo este título, quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110, e também, de modo explícito, ao dirigir-se aos apóstolos. Ao longo de toda a vida pública, os seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstravam a sua soberania divina. Muitíssimas vezes, nos evangelhos, aparecem pessoas que se dirigem a Jesus chamando-lhe Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se aproximam de Jesus e dele esperam socorro e cura. Pronunciados sob a moção do Espírito Santo, exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No encontro com Jesus ressuscitado, transforma-se em adoração. Meu Senhor e meu Deus, João 20, 28. Assume então uma conotação de amor e afeição, que vai ficar como típica da tradição cristã. E o Senhor. João 21, 7. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam, desde o princípio, que o poder, a honra e a glória, devidos a Deus Pai, também são devidos a Jesus, porque ele é de condição divina. Filipenses 2, 6, e o Pai manifestou esta soberania de Jesus ressuscitando-o de entre os mortos e exaltando-o na sua glória. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter a sua liberdade pessoal, de modo absoluto, a nenhum poder terreno, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra no seu Senhor e Mestre. A oração cristã é marcada pelo título de Senhor, quer no convite à oração, o Senhor esteja convosco, quer na conclusão da mesma, por nosso Senhor Jesus Cristo, quer ainda pelo grito cheio de confiança e de esperança: Maranata, o Senhor vem. Ou Maranata, vem, Senhor. 1 Cor 16, 22. Amém, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Resumindo, números de 452 a 455. O nome de Jesus significa Deus salva. O menino nascido da Virgem Maria é chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Atos dos Apóstolos 4, 12. O nome de Cristo significa ungido, Messias. Jesus é Cristo, porque Deus o ungiu com o Espírito Santo e o poder. Atos dos Apóstolos 10, 38. Ele era aquele que estava para vir. Lucas 7, 19, o objeto da esperança de Israel. O nome de Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus seu Pai. Ele é o Filho único do Pai, ele próprio, Deus.
Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é condição necessária para ser cristão. O nome de Senhor significa soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer na sua divindade. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3.